Sidcorp HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes: pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a Sidcorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Sidcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para atingirmos a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira, esta é a principal e talvez o maior valor das empresas de pesquisa agropecuária no Brasil. Fundamentos de uma nova abordagem de pesquisa e extensão para facilitar o processo de tomada de decisão do produtor rural. Os produtores rurais estão cada vez mais dependentes de conhecimento, informação e tecnologia para tomar decisões. Globalização da economia, questões ambientais e sociais surgem como novas forças influenciando o desenvolvimento tecnológico e contrastando com a dominante demanda de abastecimento de mercado que estimulou a Revolução Verde no passado. Como consequência, há uma necessidade urgente de rever as abordagens de pesquisa e extensão para desenvolver e disseminar informações compatíveis com esta nova realidade. Neste contexto, torna-se de fundamental importância entender o processo de tomada de decisão do produtor rural e as características sociais de suas redes de conhecimento e informação. Luiz Henrique Carregal é um engenheiro agrônomo que valoriza o trabalho, a disciplina e a persistência, sendo hoje gestor atuante na Agrocarregal Pesquisa e Proteção de Plantas em Rio Verde, Goiás. Mestre em fitopatologia, com amplo conhecimento em agricultura, controle químico e manejo de doenças, desde 2001 tem se especializado em manejo de doenças na cultura da soja e milho e mais recentemente trabalhando com as culturas de feijão e algodão. Em sua empresa, a Agrocarregal, ele desenvolve e gerencia as pesquisas em fitopatologia, entomologia, plantas daninhas, patologia de sementes e nematologia e, bem como também está trabalhando com inoculantes, adjuvantes e nutrição mineral. Então, vem comigo, vamos conhecer um pouco da sua história e trajetória profissional. Podcast Academia do Agro. Olá pessoal! Hoje nós temos a presença do engenheiro agrônomo, mestre em fitopatologia pela Universidade Federal de Lavras, Luiz Henrique Carregal, que há mais de 20 anos tem se especializado em manejo de doenças na cultura da soja, na cultura do milho e, recentemente, também trabalhando firme com feijão e algodão. Atualmente é proprietário da Agrocarregal Pesquisa e Proteção de Plantas, lá em Rio Verde, na qual gerencia as pesquisas em fitopatologia, entomologia, plantas daninhas, patologia de semente, nematologia e ainda tem grande interação nos trabalhos de inoculantes, adjuvantes e nutrição mineral. Como vocês ouviram, assunto não vai faltar para conversar com o Luiz, né? Obviamente, nós vamos tentar explorar ao máximo o conhecimento desse grande profissional. E aí, Luiz, tudo bem? Valdir, tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Cara, ficamos muito felizes também. A Academia do Agro é a nossa casa, é a nossa arena. Sinta-se à vontade e já se sinta convidado para próximos episódios em assuntos, de repente, um pouco mais pontuais. Combinado? Combinado. Beleza. Então, cara, vamos começar pelo começo, né? Onde tudo começou? Conte um pouco sua história. Bom, tudo começou em Lavras, né, no sul de Minas, quando meu avô tinha uma fazenda lá e eu era apaixonado com gado de leite. Meu avô tinha uma fábrica de queijo, uma fábrica pequena, né? A gente tirava leite lá em Lavras, fazia queijo
e eu viajava com ele praticamente todos os finais de semana para entregar queijo, né? Uma semana a gente ia para o lado de Belo Horizonte, lá na BR-381, e na outra semana a gente ia para o lado de São Paulo. E então, desde cedo, a gente foi tendo amor pela fazenda, né? Pela roça. E aí também cavalo, né? Meus pais também gostam muito, então começou dessa forma. Mais para frente um pouco, o meu pai teve um problema de saúde muito sério, né? Um problema de coração. E assim, os prognósticos não eram muito favoráveis, né? O médico lá disse que ele teria, mesmo com a cirurgia que ele fez, que ele teria pouco tempo de vida. Aí, em função disso, eu escolhi fazer agronomia para ficar em Lavras, né? Para ficar próximo deles. E graças a Deus meu pai está vivo até hoje. e eu acabei fazendo agronomia por isso, né? Apesar de gostar da fazenda, gostar disso, eu fiz agronomia em função desse motivo. Eu acho que eu fui talvez um dos piores alunos da universidade até o 4º período, se não me engano, porque não era o curso que eu queria fazer. E aí eu fiz uma disciplina chamada genética, e aí aquilo já foi me transformando, né? Fui apaixonando pela agronomia, e acho que do 5º período até o último eu devo ter ficado entre os 5 melhores da faculdade, porque eu comecei a fazer a coisa com amor, né? Querendo realmente aprender, então foi muito legal. Eu trabalhei com meu avô lá na fazenda, e graças a Deus meu avô não me pagou nem um mês de salário. Aí eu tive que correr atrás de outra coisa, né? Para poder bancar a saidinha de final de semana com a namorada. Eu fui para iniciação científica. Eu tive o privilégio de conhecer um professor chamado Mário Lúcio. Ele foi meu orientador na graduação, e eu comecei minhas pesquisas então em 97. Hoje eu trabalho com grandes culturas, né, principalmente com soja, que é minha paixão, mas eu comecei com vassoura de bruxa no cacau. Você imagina que coisa, né, totalmente diferente. Trabalhei com café, trabalhei com tomate, e me formei em Lavras em 99. Depois eu fiz o mestrado, né, terminando em inicinho de 2002. E depois eu fui para a Universidade de Rio Verde como professor substituto. Era para ficar apenas um ano em Rio Verde, porque o outro professor iria voltar. E acabou que eu continuei. Fiquei na universidade de 2002 a 2018. Né? Eu já tinha a Agrocarregal em paralelo, mas eu gostava muito da universidade, gostava muito de dar aula, de estar junto com os alunos, que hoje são os que passaram comigo lá. Eu tenho um amigo aí para todo lado do Brasil, todo lugar que a gente vai fazer uma palestra, a gente é muito bem recebido pelos nossos ex-alunos. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. Ô Luiz, de família, como é que foi? Hoje, casado, 3 filhos, como é que tá? Como é que foi essa história? Cara, minha família é tudo pra mim, né? E eu dei muita sorte, porque eu comecei a namorar muito cedo, né? Eu tinha 17 anos, a Juliana 14, e nós estamos juntos até hoje. Então isso foi em 94 que nós começamos a namorar. E nós tivemos 3. Ela é da área também? A Juliana é fitopatologista igual a mim. Ai, cara. Então, às vezes, na hora de dormir, né, a gente vai lá discutir sobre os esporos, a disseminação do fungo, o controle. Bacana demais, né? Muito bom. Ela me ajuda muito, né? Sempre me ajudou muito na empresa, né? A parte ruim, né? Eu deixava tudo para ela, né? De digitar os dados, de fazer estatística, escrever o relatório. E a parte boa parte boa do campo eu fazia. É verdade. E nós tivemos 3 filhos, né? Eu tenho a Luísa, que está com 15 anos, a Letícia, que vai fazer 10, e o Davi, que está com 4. Então são 3.
Letícia. A Letícia é nome da minha mãe. Olha só. Falecida mãe. E hoje da minha neta, que ela chama Ana Letícia, Ana Lê, né, que nós chamamos. Né? Então, bacana. Que legal. Bacana. Ela é extremamente carinhosa, é uma menina de ouro. E a gente só parou de fazer os meninos, né? Não tem mais 4, 5, porque eu quis comprar uma Kombi. E aí ia falar, não, de Kombi não. Aí nós tivemos que parar no terceiro. Essa é boa. Ô, Luiz, como é que você descreveria hoje, no Brasil, os mecanismos existentes para a proteção de plantas? São efetivos? Estão sendo bem utilizados? Estão em evolução ou não? Os mecanismos são extremamente efetivos, né? É que às vezes a gente foca só em uma cultura, que às vezes deixa a desejar um pouco, mas nós temos excelentes mecanismos de proteção de plantas. Basta ver o programa quarentenário que nós temos, né, pela Embrapa, o Senargem. Várias pragas aí são evitadas a introdução no país por um trabalho muito bom que eles fazem. Toda a parte do sistema de defesa vegetal, não só nacional, mas dos estados também. Hoje, assim, eu tenho o maior orgulho da agrodefesa, né, o tanto que eles têm contribuído com o estado de Goiás. Então, eu acho que mecanismos nós temos vários, né? Eu posso citar aqui o próprio controle da vassoura de bruxa do cacau, os problemas que nós tivemos nos citros, né, com o cancro cítrico. Tem muita coisa boa, uns programas interessantes também no manejo de doença em hortaliça, resistência genética, tem muita gente boa trabalhando com essa parte também. Então, os mecanismos, eles são extremamente eficientes. Isso nós não temos dúvida. Agora, eu vou trazer os exemplos mais próximos da minha realidade, principalmente na cultura da soja. Você quer um mecanismo mais interessante do que o vazio sanitário? A ferrugem era um problema para a gente do tamanho do mundo. Eu visitei áreas no Brasil inteiro, Mato Grosso, onde a soja já nascia enferrujada. E a gente não tinha mais o que fazer. E, no entanto, a gente foi matando os produtos fungicidas aí ao longo dos anos em função disso. E aí depois, em 2006, com a instituição do vazio sanitário, a gente conseguiu transformar a ferrugem em uma doença de importância secundária. Tem 10 anos que nós não temos problema com ferrugem em Rio Verde. Esse ano está diferente do que eu estou falando aqui agora, né? Nós estamos tendo um pouquinho mais de dor de cabeça com essa soja que foi plantada mais tarde. Essa aí deu um pouquinho mais de problema, mas de forma geral, os mecanismos são extremamente eficientes. Nós estamos evoluindo? Claro, a pesquisa não para, a vida não para e a evolução também não. Do mesmo jeito que os patógenos eles vêm evoluindo aí ao longo dos anos, né, e dando alguns tombos na gente, a gente também tem evoluído muito. Basta te dizer o tanto que o controle biológico cresceu nos últimos anos, a parte hoje de indução de resistência, a gente conseguir ativar mecanismos de defesa da própria planta para ela se defender dos patógenos. Hoje nós podemos falar também de sistema de previsão de doença. Imagina que a gente, assim, claro, está numa parte ainda de sintonia fina, mas em hortaliça já tem isso muito bem feito para alguns casos. A gente consegue, através do monitoramento da região, das condições climáticas, prever a entrada de uma doença e, a partir daí, a gente recomendar a aplicação de um produto de forma muito mais assertiva, mais segura ambientalmente. O próprio controle químico mudou muito. Tem algumas coisas que estão voltando, mas se a gente analisar friamente o histórico, a gente antigamente usava lá mais de 1 quilo de ingrediente ativo por hectare. Hoje nós temos produto que a gente usa 30 gramas. Então a evolução ela não para, não só na parte de controle químico, mas o cancro da haste, por exemplo, na soja, foi resolvido através de melhoramento genético. Nós temos algumas outras doenças, como pústula bacteriana. Então, os mecanismos são extremamente efetivos. Teve mais uma pergunta que você me fez em relação assim, se eles estão funcionando bem. Quando eles são bem utilizados, eles funcionam muito bem. O problema maior
é quando um ou outro agricultor ele pauta todo o manejo de doenças só no controle químico. Aí a gente tem alguns problemas. Eu não estou falando exclusivamente da soja, mas de forma geral. Então, toda vez que se priorizar uma única estratégia para controle de doença, nós vamos ter uma falha de controle sem sombra de dúvida. Bom, você já muito bem explanou sobre os mecanismos, sobre, inclusive, né, o grande sucesso hoje que o agronegócio tem, os bons resultados, os índices alcançados, é tudo em função também desses mecanismos, dessas práticas, né, sem dúvida. Agora, você falou na sua parte final sobre manejo integrado, vamos chamar de patógenos, de forma geral, pragas, doenças, nematóides, etc. Quais são hoje os desafios para nós atualmente? Desafios nós temos vários, né? Eu acho que assim, o primeiro desafio que a gente tem é melhorar a comunicação. O primeiro ponto é fazer chegar até o agricultor e os técnicos que estão no campo quais são os verdadeiros problemas que a gente tem e como que a gente vai resolver isso. Eu posso citar essas pesquisas que são realizadas com os agricultores e para mais de 70% dos agricultores ainda, quando ele vai escolher, por exemplo, o fungicida que ele vai comprar, ele compra pensando em ferrugem. E há 10 anos, ferrugem não é problema no sudoeste goiano. As manchas foliares lá que a gente chamava de DFC, né, a septória e a cercóspora, essas são graves problemas. E o agricultor não estava muito preocupado com elas. Antigamente, eu lembro muito bem disso, Aldir, quando eu comecei na FESURV ali, orientando os alunos para as monografias, e a diferença de uma área tratada com fungicida para uma área não tratada eram 2, 3 sacos de diferença, não dava mais do que isso. E até não dava diferença estatística quando o cara apresentava o resultado. Tinha um professor lá, chato, padedel, que ele falava assim, poxa, mas se não dá estatística, para que eu vou aplicar o produto? Até que um dia eu descobri que a família dele plantava lavoura de soja, né? E eu perguntei para ele assim, cara, e você tá fazendo fungicida lá na tua área? Eu falei assim, tô, claro. Eu falei, cara, mas não dá diferença estatística. Para que você tá gastando dinheiro com fungicida? E falei, porque dá 2, 3 sacos, né? É dinheiro. Ah, tá bom. Então eu entendi agora. Hoje, essas doenças de final de ciclo, dependendo da variedade que a gente planta, nós temos diferença de até 20 sacos por hectare. Então, se o manejo não for muito bem feito, e essa comunicação chegar de forma bem clara para o agricultor, ele está perdendo dinheiro. Eu costumo falar, talvez eu até esteja errado, mas a soja é uma cultura que tolera tudo quanto é desaforo. Você pode fazer um monte de canelada nela que chega no final você ganha dinheiro. Ainda mais nos preços que estão hoje. Só que não vai ser assim sempre, né? Nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Mas eu conheço agricultores que estão colhendo lá 68, 70 sacos por hectare, usando produto ruim, produto que não funciona bem mais, e acha que está arrasando com um custo baixo. Esse mesmo agricultor, se estivesse seguindo as boas práticas do manejo integrado, ele poderia estar colhendo mais de 90 sacos por hectare. Então o cara está deixando de colher aí 15, 20 sacos. Por quê? Porque às vezes falta uma comunicação bem feita para ele. E aí dentro dessa parte, eu sei que agora é capaz de desagradar aí algumas pessoas, mas essas redes sociais me preocupam muito. Por quê? Porque você põe em qualquer coisa. Você põe ninguém consegue mensurar a qualidade da informação. Eu fico vendo alguns ali que a gente segue, acho que só de raiva. O cara tem 20, 30 mil, 40 mil seguidores. E o cara manda aplicar açúcar. Porque o fungo gosta de açúcar, fica mais fácil controlar. Aí ainda usa a expressão assim, não, cara, é igual quando você vai tomar um cafezinho. O café é muito mais gostoso se você põe açúcar. Cara, pra mim não, porque eu tomo café sem açúcar. Então, esse tipo de informação, cara, você fala, mas tem gente que acredita? Tem gente que acredita. Isso me preocupa. Por quê? Porque vem uma geração mais nova
altamente dependente das redes sociais, altamente confiante nessas informações. E aí, para a gente depois conseguir desmistificar isso, conseguir mostrar para o cara que ele não pode seguir aquele... Ele já perdeu muito dinheiro, ele já perdeu muito tempo, e essa é uma questão que eu acho que é um grande desafio. Uma vez eu gravei uma live com um menino que foi meu aluno, eu gosto bastante dele, e ele falava assim, olha, nós temos que elevar o nível da internet. Eu falei, cara, é justamente isso. A gente vive numa fase dessas fake news, né, cara? É uma coisa absurda. Um monte de informação truncada. Você pega o que nós estamos vivendo hoje dessa guerra aí. Teve gente que colocou vídeo, inclusive a televisão, coisa de videogame, coisa que não estava acontecendo lá nada. O cara pegou uma... Onde é que nós vamos parar? Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Existem outras preocupações agora que são práticas, né? Como introdução de novas doenças, né? Uma nova raça aí de cancro da haste. Essa parte também preocupa, né? Uma ressurgência dessa ferrugem como uma doença primária, e a gente pode discutir isso agora ou num outro momento, com essa briga para liberar uma soja plantada em fevereiro para semente. Então, assim, eu acho que a gente pode voltar a viver grandes problemas com essa ferrugem, caso a gente não faça o dever de casa aí bem feito. Podcast Academia do Agro. Luiz, você citou, né, essa questão da... Quem, na verdade, imagine, né, nós para poder fazer uma identificação de uma determinada doença patógena, nós coletávamos essa planta, faziam um herbário, colocavam no jornal, mandava alguns quilômetros de distância, ou quando você não tinha na sua cidade, ou mandava isso para fora, tirava foto para poder mandar para fora, para poder identificar. E hoje nós temos mecanismos, essas inovações todas à nossa disposição, conectividade, comunicação, tudo ao dispor. Mas, em contrapartida, tem toda essa questão de viralização de más informações, até de má fé, né? Os famosos fake news. E você me lembrou o fato que você citou aí do açúcar. Quando eu trabalhava com semente, isso já nós estamos falando 30, 40 anos atrás, havia os famosos benzedores, que na verdade ele pegava 2 tipos de híbridos, e ele colocava na mão, dava uma benzidinha e mandava plantar, porque ia produzir 20%, 30% a mais. E nós não estamos falando de pouca gente, nós estamos falando disso, não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era face to face, né? Cara a cara. Então imagine hoje a multiplicação disso. Agora, de outro lado, até para os mais novos, eu entendo que os mais novos e os que estão hoje em ação deveriam ter esse senso muito forte de responsabilidade e de que qualquer relação que ele tenha de informação, ele tem que ser responsável. E essa responsabilidade é a que nós chamamos no comercial de venda consultiva. Ou seja, ele tem que saber, conhecer o histórico do produtor, conviver com o produtor, entender e não levar uma informação frágil, uma informação, como você disse, né, pego ali de qualquer maneira numa pesquisa qualquer feita pela internet. Mas, Luiz, continuando esse nosso papo, como será a parte de pesquisa para proteção de plantas daqui a 20 anos? Ela está tendo ferramentas, ela está tendo outros mecanismos favoráveis hoje para enfrentar esses grandes desafios que vêm por aí? Olha, essa é uma pergunta difícil da gente responder, mas eu sou um cara que tem muita esperança, né? Então eu acho que a minha esperança é que tudo vai melhorar e que vai dar tudo certo. E eu acho que essa outra parte agora do digital, isso aí vai ajudar a gente bastante. Eu posso te falar o que eu estou fazendo agora para tentar estar cada dia melhor. Então, por exemplo, antigamente a gente ia para campo, fazia as avaliações numa prancheta. Hoje não, hoje já faz tudo no tablet e automaticamente já vai para o computador. Então eu não estou fazendo propaganda para os caras não, mas a gente assinou um programinha lá chamado Avalia,
que ele ajuda a gente a gerenciar as aplicações, as avaliações. Eu consigo ter acesso aos dados muito rápido. Por exemplo, se você me ligar hoje e falar assim, Pergal, como é que está indo o experimento tal? Cara, eu não sei como que está indo o experimento tal, porque a gente avalia tudo por número, né? Nas bandeirinhas, nas estacas. A gente não avalia sabendo o tratamento. Mas eu vou lá no computador, 4, 5 cliquezinhos, a gente baixa um caderno de campo, já com média, com estatística, com tudo pronto, com foto. Então, eu acho que a pesquisa vai evoluir muito nisso. E a gente tem que buscar isso. Eu acredito que essa parte vai estar muito ligada. As avaliações elas vão estar cada vez mais próximas da realidade. Hoje, por exemplo, a gente tem uma empresa que trabalha junto com a gente, que na verdade nos dá uma consultoria, que é o pessoal da Prisma. Eles já fazem os voos para a gente com o drone, avaliando as parcelas através de NDVI. Então eu olho a minha nota de severidade que nós estamos avaliando e confere com os caras se o negócio está batendo. Nós estamos fazendo bem feito, se o resultado que nós estamos passando para frente, se ele é confiável ou não. Eu acho que vai evoluir muito nesse ponto. Acho que vai evoluir também na parte de reduzir um pouco a mão de obra e aumentar a parte de máquinas. Por exemplo, hoje nós temos um pulverizador, eu não tenho lá na Agrocarregal, mas já existem pulverizadores que você entra com o trator ali, já tem todas as garrafas com o produto que você vai testar, você já colocou no mapinha ali, ele já lê o QR Code que está na estaca e ele já aplica a dose, já faz tudo certinho, diminuindo o erro. Então, a pesquisa nessa parte aí, ela vai evoluir cada vez mais. Nós já temos colhedeira de parcela, né? Já tem bastante tempo isso, mas a gente já tem colhedeira de parcela e rapidinho o cara colhe, diminui o erro, já tira umidade, já te dá extrapolado em hectare. Então, essas coisas vão melhorar muito, principalmente na parte de tecnologias. Eu não sei se vai vir alguma coisa na pesquisa que quebre um paradigma, igual veio o plantio direto. Eu não sei se vai vir isso novamente, né? Mas eu acho que a própria agricultura de precisão já foi um outro salto, né? Nós já vamos conseguir fazer controle de planta daninha, de nematóide, agora também através desses mapeamentos. Então, a coisa vai evoluir muito e positivamente. Veja, contribuindo, né? Veja, por exemplo, a questão da biotecnologia, né? Hoje, com marcadores moleculares, duplaploides, as coisas assim tá numa evolução muito grande, né, nesse sentido. Sim, vai e vai continuar. Existem também as preocupações, né? Porque é um ponto que a gente chama muita atenção. Hoje, qualquer pessoa que bate uma estaca no campo, ele acha que ele é pesquisador, mesmo sem ter tido um treinamento. Ele faz um lado a lado e ele já se auto-intitula pesquisador. Eu não sei exato, mas em Rio Verde deve ter umas 15 ou 20 empresas de pesquisa hoje. Agora, quantas realmente estão aptas a fazer a pesquisa? A maioria, a gente vê a pessoa repetindo, igual esses papagaios de pirata, o que escutou numa palestra, o cara vai, monta dele, faz e repete, mas a hora que precisa de resolver um problema, de diagnosticar o que está acontecendo e chegar num consenso no final, aí volta nos velhos, né? Aí os velhos que vão lá e tem que resolver. Então, assim, o mercado também seleciona, né? Então, eu acredito que muitos aí vão ficar pelo caminho e a pesquisa vai continuar evoluindo e eu espero que daqui a 20 anos a gente consiga trazer alguma coisa realmente muito boa e sustentável, né, para a agricultura. Podcast Academia do Agro. Ô, Luiz, vamos falar um pouco da Agrocarregal. Vamos fazer um jabazinho aqui para o Luiz Henrique Carregal. Conta para nós um pouco da Agrocarregal, pesquisa e proteção de plantas. Olha que estamos na foto, conta um pouco sobre o negócio, a sua estrutura, sua visão, missão. Como é que estamos? Vamos lá, cara. Eu nunca fiz nem contratei nenhum tipo de pesquisa para saber como que a gente está na foto, sabe? Então eu vou te falar como que eu acho que a gente está na foto. E essa visão que eu vou te passar, ela é baseada em quê? Ela é baseada no número de palestras que a gente tem feito, ela é baseada no número de trabalhos que têm sido contratados,
e também no assédio aos funcionários nossos, né? Eu acho que é o melhor jeito de medir isso. Graças a Deus, desde quando nós começamos em Rio Verde, a gente só aumentou a quantidade de trabalho ano após ano. Eu não tive até agora nenhum ano que reduziu, mesmo a gente passando por crises, né, durante esse período aí de 20 anos, né, passando por dificuldades, o número de trabalhos sempre aumentou. E a demanda por palestra também. Eu tenho recusado muitas palestras hoje, né, principalmente nessa época do ano, porque eu me dedico totalmente à empresa, eu fico lá o tempo quase que inteiro, fazendo tudo quanto é tipo de trabalho, né? Tem hora que tem que dirigir caminhão, tem hora que tem que desatolar a colhedeira, tem hora que... Cara, a gente tem que fazer de tudo, né? Mas pelo assédio que a gente tem tido dos nossos funcionários, eu acredito que a empresa está muito bem. E a turma que tem passado na Agrocarregal e ido trabalhar depois em outras empresas estão crescendo bastante, inclusive no mundo corporativo. Então, eu fico muito satisfeito com isso. É ruim quando uma pessoa ela sai durante a safra, né? E as coisas estão andando e você tem que arrumar uma outra para substituir, não é tão fácil. Mas, pelo menos mostra que nós estamos no caminho certo. Perfeito. A Agrocarregal, a gente criou ela em 2013. Na verdade, era uma outra empresa antes, que chamava Campos Carregal, que eu fundei em 2005, mas que tinha uma outra pessoa com a gente, né? O Hércules era meu sócio, nós dois fitopatologistas, né? E depois, em 2013, nós decidimos separar a sociedade e aí, daí para frente, foi só a Agrocarregal. Foi um período muito bom, né, na época de sociedade, mas muito melhor depois que a gente separou, né? Porque aí você faz as coisas exclusivamente do seu jeito, né, da sua forma de pensar. O que a gente tem como visão da Agrocarregal? A gente entende que a agricultura é um processo extremamente dinâmico, que as mudanças, os desafios, eles acontecem toda hora, e que somente com uma pesquisa aplicada e realizada de forma ética, honesta, a gente vai conseguir desenvolver novos métodos, descobrir também os problemas que vêm acontecendo, para o desenvolvimento da agricultura seguir o seu fluxo normal. Então, eu acho que essa é a nossa visão. A nossa missão já é de gerar e também de difundir conhecimento. Né, coisa prática, que é aplicável para o agricultor. Então, quando eu estava saindo da universidade, eu passei para fazer doutorado em Piracicaba, na Exalc, com o Sérgio Florentino Pascolati. Era meu sonho trabalhar com esse cara. Eu acho que ele é um cara fantástico e ia agregar demais, não só na minha vida profissional, mas também pessoal. E eu acabei indo para Rio Verde, e para ficar um ano em Rio Verde, voltar para fazer o doutorado com ele. E nessa época, o meu sogro é um nematologista aí, talvez o melhor do país, o Vicente Campos, e ele me falou assim, ele me chama de Luizinho, né, até hoje. Ele falou assim: Luizinho, o que você quer da tua vida? Se você quiser ser um fitopatologista famoso, você tem que publicar, você tem que buscar artigos, você tem que... E eu falei assim: cara, Vicente, eu não quero ser famoso, não. O que eu quero é fazer meu trabalho bem feito para dar uma condição legal de vida para minha família. Então tem muita coisa que eu poderia ter publicado, mas não foi o caminho que eu quis seguir. Eu quis fazer essa pesquisa aplicada para ajudar a agricultura, principalmente ali em Rio Verde, né? Eu não achei que eu ia tomar essa proporção toda, não achei que a gente talvez pudesse ser referência no estado ou até no país. O meu negócio era ajudar o sudoeste goiano, né? Fazer ali por Rio Verde, por Jataí, Montevidéu, aquele miolinho ali que eu adoro. E acabou que, né, passou disso, a gente foi para outros locais, outras regiões também, né? E dentro dessa da empresa, a gente tem como nossos valores integridade, respeito, trabalho em equipe, valorizar as pessoas, acreditar nas pessoas, valorizar as nossas parcerias,
né? Estender a mão sempre para os nossos parceiros, principalmente nos momentos mais de dificuldade, né? E sempre prezar pela ética. Então, é o que a gente tenta fazer e acredito que nós estamos no caminho certo, porque de Rio Verde são 20 anos. E esses dias eu fui procurado por um agricultor. Eu comecei a trabalhar com cavalo, par de milha, por causa das minhas meninas, né? Tudo a gente faz por causa de filho na vida, né? E aí elas queriam mexer com prova de tambor, sei lá o quê. Aí acabei entrando nesse negócio do cavalo. E aí esse produtor me procurou porque ele queria me vender metade de um cavalo dele lá, de um garanhão. Eu falei, cara, mas quer vender pra mim? Eu não tenho condição de comprar um negócio desse. Ele falou assim, Carregal, você é um cara extremamente ético, honesto, bem quisto pelos produtores todos. Ninguém fala mal de você, que você faz alguma coisa em benefício próprio, que você ajudou demais. Então, eu preciso de uma pessoa dessa para ajudar a divulgar o meu cavalo, né? Eu preciso de gente séria, de gente honesta. Eu falei, cara, eu posso até ajudar a divulgar o teu cavalo, né? Inclusive, comprei bastante cobertura do cavalo dele para os meus cavalos, para minhas éguas lá. Mas o que me deixou feliz foi isso, sabe? É o reconhecimento por parte do agricultor, que é o meu objetivo, sempre foi meu objetivo final, dos caras me enxergar dessa forma, né? Como um cara que tá ali, que é sério, que muitas vezes fazendo palestra para multinacional, mas que eu não tô indo defender interesse da multinacional. E eu só faço palestra para quem tem produto bom, para quem tá com a coisa funcionando, que o negócio tá legal. E o agricultor, ele viu isso, ele valoriza, e eu tô mais do que satisfeito com isso. Que bom, cara. Luiz, bom ouvir isso aí. Isso que você comentou é o diferencial, né? O pessoal fala muito de autoridade. Não, eu sou autoridade porque... não quer dizer que você é autoridade porque você aparece muito na televisão, não é porque você é grande jogador de futebol, você se torna uma autoridade. Você se torna uma autoridade justamente por conta desses valores, né? Por essa questão de integridade, de honestidade. E não é só falar, a gente fala, mas como você diz, o exemplo maior é o reconhecimento. Olha aí, você é escolhido porque você é um cara muito bem quisto, é um cara muito bem referendado, e é isso que nos faz, em qualquer área, né? Não precisa ser da agronomia, não precisa ser agrônomo, precisa ser pesquisador para fazer isso. Agora, você logicamente está sendo muito transparente, muito objetivo nas suas apresentações, mas agora nós vamos apertar um outro botão, que é o botão sinceridade pessoal agora, tá? E eu queria saber o seguinte, nessa sua jornada toda, qual foi o grande momento que você se sentiu perdido? Falou assim, agora a viola foi pro saco, né? Como a gente fala. Agora perdi os trios. Que momento foi esse, ou quais momentos você teve dessa situação? Mas o principal, o que você fez para superá-lo? Nós podemos mais umas 2 horas aí de conversa? Eu tô aqui à vontade, cara. Boa. Cara, foi só dificuldade. Desde a hora que eu cheguei na universidade até hoje, são vários momentos difíceis, são vários momentos ruins, mas eu aprendi, cara, dentro de casa com meus pais, que na vida a gente tem 2 formas de reagir às adversidades. A primeira delas é se fazendo de vítima, né? Você vai se fazer de vítima da situação. E a segunda é você tirar proveito dessa situação ruim e crescer. Lá em casa eu nunca vi meus pais se fazerem de vítima, sabe? Sempre nas dificuldades eles aproveitaram para batalhar e para crescer, inclusive que eu te falei do problema de saúde do meu pai. Então, isso aí virou um exemplo para mim, né? E quando eu cheguei na FESURV, teve gente que pegou e furou a soja, pra você ter uma ideia, com alfinete quente lá, para eu diagnosticar o que era. Gritaram lá no saguão que não ia trabalhar com moleque. Eu cheguei lá com 23 para 24 anos, né? Que era um absurdo a universidade contratar um menino para dar aula, que eu não tinha condição nenhuma. Então, assim, essas foram várias, né, cara? A universidade é o grande centro, né, de geração e também difusão de conhecimento. Mas é o lugar onde os egos são maiores, né?
É o local onde você tem espaço para nego vagabundo, para nego que não quer trabalhar, para nego que se encosta. E isso não é universidade particular, não. Na particular, na federal, todas são dessa forma. Então, essa parte, ela é uma parte muito, muito difícil, porque o cara te abraça e te mete a faca nas costas ao mesmo tempo. Então, isso foi uma das coisas que me desanimou a continuar nesse meio. Mas desafios, assim, na parte técnica, profissional, que foram momentos de hora que você dava até desespero, né? É quando a gente descobre que um fungo ficou resistente a um fungicida, né? Nós selecionamos uma população resistente, e isso vai contra os interesses comerciais de uma empresa ou de outra que vende aquele produto ou aquele grupo químico, e aí essas pessoas vêm e te detonam, né? Falam que você é comprado, que você não tem caráter, que é só te pagar que você fala o contrário. Essa parte me machuca muito, sabe? Porque quem tem vergonha na cara, quem tem sangue na veia, são as coisas que mais machucam a gente. E eu não sei se felizmente ou infelizmente, fui eu que descobri a resistência da ferrugem aos triazóis, depois a resistência da mancha-alva aos benzimidazóis, depois da ferrugem às estrobilurinas, coisa que nunca tinha nenhuma ferrugem no mundo resistente à estrobilurina. Eu fui o cara que descobriu aqui. Não sou eu que publiquei o artigo, não vou ser lembrado na história por isso, mas também não quero, né? Não é minha preocupação. Mas eu tive reuniões fora do país com aqueles alemão lá, cara, que sabem tudo de resistência. O cara chegar para você e falar que seu trabalho tá errado, que seu trabalho tá mal feito, que é impossível dar resistência de ferrugem às estrobilurinas. E depois os caras vão ver, a gente tá certo, né? Até o local da mutação a gente acertou. E não foi de chute, não. Foi de pesquisa, foi de análise que a gente fez tanto em laboratório quanto no campo. E fui duramente criticado pelos meus colegas da fitopatologia no país também, sabe? Quando você chegava numa reunião de grupo com as empresas, motivo assim de chacota, os caras ficar tirando sarro, carregar, e aí, essa aqui é a ferrugem resistente, a estrobilurina? E então essa foi a fase mais difícil, eu acho, sabe? Depois descobri mais um monte de resistência aí, mas eu já estava calejado. Essa da resistência da ferrugem às estrobilurinas foi a fase mais complicada da minha vida, foi essa. Ô Luiz, se você começasse hoje novamente, o que você faria diferente? Valdir, eu acho que eu não faria muita coisa diferente não, sabe? Tudo que eu passei, tudo que eu vivi nesse tempo aí, eu acho que fez a pessoa que eu sou hoje. E para mim, se não tiver o sofrimento, se não tiver a dificuldade, a gente não cresce. Eu tento ver isso aqui dentro da minha casa com meus meninos, né? Eu tento evitar qualquer sofrimento deles, qualquer frustração, mas, cara, não é por aí. Quando eu saí de Lavras e eu vim para Rio Verde, a aposta na família era de quanto tempo eu ia aguentar morar longe da mamãe, que fazia meu pão na chapa de manhã, meu cafezinho tava pronto, sabe? E, cara, tem 20 anos, eu volto lá só para passear. Então, assim, o começo meu aqui foi muito difícil, cara. Mas foi tudo ótimo. Todas as escolhas que eu fiz, eu acho que eu acertei todas. Talvez o que eu não faria era a sociedade novamente. Porque com a dissolução da sociedade, eu perdi um amigo, né? Uma pessoa que eu gostava bastante e que era minha família em Rio Verde, né? Então, foi a única parte ruim mesmo e que eu não faria e não farei de novo na minha vida é a sociedade. Não por causa dos perrengues que tem a sociedade, porque eu acho que eles fazem parte. Mas é porque muitas vezes as sociedades elas terminam de uma forma não muito amistosa, né? E você acaba perdendo uma amizade por besteira, né? É só isso, eu acho. O resto, eu tocaria da mesma forma. Acho que saí da universidade na hora certa. Acho que eu não fiz o doutorado porque Deus tinha outros planos para mim. E sou um cara completamente realizado pessoalmente e profissionalmente. E quais os planos e próximos passos?
Então eu não tenho plano mais não. Eu acho que Deus já me deu muito mais coisa do que eu merecia. Eu já tive muito mais do que eu imaginei, que eu sonhei um dia que ia acontecer pra mim, sabe? Agora, sonho eu tenho, né? Mas meu sonho, sabe o que é? É trazer meus filhos pra perto de mim o resto da minha vida. Se Deus quiser, todo mundo vai fazer agronomia, vai trabalhar na Carregal. Eu vou construir uma casa para cada um lá dentro. Um pega a planta daninha, outro entomologia, outro fitopatologia. Eu queria eles perto de mim. E hoje eu fico longe dos meus pais, eu sei a dificuldade que é. Então eu queria trazer eles para perto. Agora, não vou influenciar nenhum deles na decisão do curso que eles vão fazer. Se eles me pedirem opinião, eu estou aqui sempre para aconselhar. E o que eles quiserem. Agora, se falar que eu posso sonhar, é esse meu sonho. Pode sim, e deve. Né? E para nós estamos chegando nos nossos finalmente, Luiz, até por conta do seu tempo também. Que conselho você daria para esses nossos colegas que estão aí no agro hoje? Os entrantes, os estudantes entrantes e mesmo aqueles que já estão há algum tempo trafegando. Bom, vamos lá. Eu não sei se eu sou uma pessoa boa para aconselhar, não, mas eu vou tentar, tá? Eu acho que esse primeiro conselho é geral, é para todo mundo. Eu li isso uma vez numa oficina mecânica e esse negócio também meio que me pautou a vida, sabe? Tava pregado lá na parede, escrito assim: reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. E eu fiz isso. Eu não sou um cara de ir na igreja, eu não gosto de escutar os padres falando, acho que fala muita coisa ali distorcida, mas eu acredito muito em Deus e eu rezo muito. Aqueles momentos difíceis que eu falei lá, que eu passei, né, foi família e fé em Deus, né? E, claro, confiança total no trabalho que a gente faz. Mas eu acho que se a gente trabalhar com afinco, as coisas acontecem. Principalmente quando o cara não põe o dinheiro como objetivo de vida. Se ele tiver o dinheiro como consequência do trabalho bem feito, aí ele vai ganhar o suficiente aí para ele conquistar o que ele tem almejado. Mas se eu for conversar, se eu pudesse dar conselho pro pessoal do agro, vão ter dois tipos de conselho agora, tá? Tem um que eu vou desagradar, acho que todo mundo do agro que tá ouvindo aí, que é para parar com essa bobeira de o agro não para, que o agro isso, que o agro aquilo, fique em casa que eu tô aqui produzindo alimento para você. Cara, Valdir, para mim isso é uma conversa fiada do cão, sabe? Ninguém planta soja para matar a fome do mundo. Ele é um negócio. E do mesmo jeito que o agro é uma profissão importante, todas as outras são. Fica em casa, cara, imagina se o lixeiro ficar em casa. Imagina se a enfermeira ficar em casa. Imagina se um advogado, se um bancário. Cara, se o cara que vende picolé na rua ficar em casa. Tudo para. Então a gente tem que parar de querer supervalorizar o agro. O agro é fundamental, é a mola mestre do país e ponto. Vamos trabalhar e vamos para... Essa agora é época de carnaval, então, cara, eu fico enojado. A turma postando lá, esse é o carro alegórico, o cara na colhedeira. Cara, o cara tá colhendo milhões e milhões ali, enchendo o bolso de grana e fica tirando onda, sabe? Isso pra mim é uma besteira, isso eu acho que faz uma propaganda negativa do agro. Tá? Posso estar totalmente errado, mas é a opinião que eu tenho. E o outro tipo de conselho, que é pra essa turma que tá começando, primeiro, aprenda a falar inglês. Esse negócio é fundamental. Eu nunca quis falar inglês na minha vida. Meu pai e minha mãe pegaram no meu pé. Eu queria ser jogador de futebol. Então eu falei, pra que eu vou falar inglês? O negócio é só pôr a bola pra dentro e tá valendo, né? E, cara, eu recebo hoje nego da China, do Japão, da Europa inteira, dos Estados Unidos, não sei da onde. E eu tenho que me virar pra explicar pra esses caras o que tá acontecendo no campo. Eu já, como nós falamos, né, informalmente, antes do nosso bate-papo aqui, cara, conheci quase que o mundo inteiro com as multinacionais, em discussões técnicas, em viagens fantásticas de conhecimento técnico, coisa mais linda. E, cara, se eu soubesse falar inglês, eu tinha aproveitado muito, mas muito mais, né?
aprendi na marra, né? Falo mais ou menos aí para poder me virar. Mas hoje... Não, eu concordo. Cara, o inglês isso, né? Hoje, ele é, assim, na minha época, o cara que falava inglês era luxo, né? Hoje é obrigação. Eu pego meu moleque tem 4 anos, cara, e escola é bilíngue. E o bichinho, você fala inglês com ele sabe o que você tá falando e responde você já. E é isso que eu acho que nós temos que estar preparado, tá? Outra coisa que eu acho que é muito importante para nós da área da agronomia o cara queira ou não queira, ele tem que saber trabalhar com uma planilha de Excel, ele tem que estar antenado nas redes sociais, mas com informações boas, né, corretas, que vão... Filtrar, né? Tem que filtrar isso é importante. Saber fazer uma boa apresentação no PowerPoint, né, isso aí acho que é o mínimo para a gente conseguir ter um pouco de sucesso. O ponto... talvez vital disso tudo, para mim são os estágios. Eu acho que hoje tem muita gente que quer resolver tudo através de aplicativo, né? Tem aplicativo hoje que você vai lá, bate uma foto e te fala que doença que é. Cara, tem dia que eu vou no campo, o sintoma é tão confuso que eu não sei se é septória, se é a mancha-alvo, se eu tenho que levar para o laboratório para fazer e ver o tipo de conídeo do fungo, para poder falar se é um ou outro. E essas comodidades também me preocupam, sabe? Então, quanto mais o cara puder ir para o campo, puder ralar para aprender a fazer as coisas, a única coisa que não roubam da gente é o conhecimento, é o saber fazer. Então, os meus filhos mesmo, a hora que estiver na faculdade, desde o primeiro período, independente da área, vai ter que colar num profissional bom e fazer estágio. E badecar, é isso aí. Exatamente. E se vier com esse negócio de falar assim, pai, lá não tem bolsa, eu vou passar a correia neles. Né? Tem muita coisa que a gente tem que fazer, igual eu fiz, eu tenho certeza que você fez, é de graça mesmo, meu amigo. É bater estaca, é bater o campo, é ficar colhendo soja na mão. Se não aprende. E se você não sabe fazer, como é que você vai mandar alguém fazer depois? É bem isso mesmo, Luiz. Meu amigo, prazer em revê-lo, muito agradecido por essa oportunidade. Como ele disse aqui, o podcast é uma academia, é uma arena aberta, tá? Onde a gente está sempre recebendo boas influências, bons comentários, grandes conhecimentos, e tem o propósito, tem a missão de propagar isso e de divulgar isso para aqueles que assim o queiram, né? Porque realmente cada um vai ouvir aquilo que quer. O podcast tem essa vantagem também. Se você não gostou, pula para o outro. A fila anda, não tem problema nenhum não. Mas fica aqui o convite e um grande abraço para você, esperando, quem sabe, revê-lo quando estivermos passando lá por Rio Verde, né? A grande Green River do Goiás, e tomamos um café junto. Tá bom? Até porque nós somos vizinhos, né, cara? Daqui a pouco a gente pode se encontrar lá mesmo. Valeu? Obrigado, cara. Olha, foi um prazer, cara. Muitíssimo obrigado. É uma satisfação realmente estar aqui com você. E a parte do café, né? Eu vou tomar lá com você, mas a picanha você come lá em casa comigo, tá bom? Agora subiu a régua, hein? Agora ficou bom. Grande abraço, amigo. Fica com Deus. Seedcorp HO investe $1,5 milhão por ano em pesquisas, voltadas ao seu programa de melhoramento genético, que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente Seedcorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. Seedcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, amigos. Meu nome é Divino Ronaldo, sou jornalista e radialista, apresentador do programa Morada no Campo
na Rádio Morada do Sol FM 97.7 de Rio Verde, Goiás. E sou o fundador dos podcasts Agro e Prosa e Minha História com Agro. E hoje eu vou falar com vocês se o agro é pop ou é tóxico. De imediato, eu posso afirmar que nenhum nem outro. O agro não é pop, porque não é popular. Prova disso é que as campanhas contra o setor atingem a sociedade em cheio. E em pouco tempo, temos milhares de pessoas repetindo besteiras ditas por celebridades ou subcelebridades que precisam lacrar para aumentar a sua base de seguidores ou ganharem likes. O agro também não é tóxico, porque se fosse, estaríamos morrendo ainda muito jovens e não teríamos aumentado as nossas expectativas de vida. O que temos que entender, na verdade, é o que está por trás dessas duas afirmações. Quando dizemos que o agro é pop, o que queremos, na verdade, é mostrar que o agro é moderninho, descolado e que tem um apelo popular. Isso é uma grande inverdade. O agro é, na real, um setor muito sério e que assumiu um protagonismo criado ao longo de décadas, de muito trabalho, suor, investimento e fé do produtor rural, que nunca deixou de plantar, mesmo nos momentos mais difíceis, e quando não teve apoio nem político, nem da economia e nem da mídia. O agro chegou até aqui graças à raça daqueles que fazem e praticam a atividade por amor, muito mais do que pelo dinheiro que ela proporciona. Falar que o agro é tóxico é ir contra a natureza humana. É como o gato que come e mia ao mesmo tempo. Todos aqueles que tentam incutir na mente das pessoas que estamos consumindo veneno não ficam nem um dia sequer sem comer. Não deixam de tomar a sua cerveja feita de cevada, que também é agro. Não abrem mão do churrasco, que é agro, ou das comidas veganas, que também são agro. Mas por que desmerecer um setor que está presente em tudo na vida de todos? Porque o setor é lento em responder, é lento em contrapor, é lento em mostrar a sua importância. O agro aprendeu a produzir e produzir bem. O agro aprendeu a ser eficiente na produtividade, mas infelizmente ainda não conseguiu se mostrar simpático à sociedade. O agro é como aquela pessoa que faz o bem para a sociedade, colabora na distribuição de riquezas, mas que é visto por muitos como um sujeito mau. Só tem um jeito de mudarmos essa situação. É mostrando, na verdade, que sem o agro ninguém vive. Sem o agro não há roupa, calçados, carros, comida ou bebida. O agro precisa virar conversa de boteco, conversa de família na hora do almoço e do jantar. O agro precisa substituir a discussão do futebol ou do BBB. O agro precisa cair na boca do povo. No dia em que conseguirmos isso, o setor terá o devido respeito e compreensão da sociedade. O agro não é pop e nem é tóxico. O agro é simplesmente o que nos alimenta e nos mantém vivos. Até o próximo episódio. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!